X-Men 49, Aventuras do Wolverine, a conclusão do título Espada, a conclusão também da saga do Rei das Sombras como a gente conhece. Tudo isso está aqui nesse título e logo depois da vinheta eu resenho e depois conto tudo para vocês. Olá, eu sou Inácio Santos, este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men, e hoje trazendo até vocês X-Men 49 da Panini. Esse título aqui que encaderna Wolverine de 2020, número 19, Novos Mutantes, número 23, Espada Sword de 2020, números 10 e 11, conclusão do título, e X-Force de 2019, números 25 e 26. Essas revistas aqui estão trazendo o fechamento de várias histórias importantes, porque vai ter mais um número que é X-Men 50, que inclusive eu já adquiri, e depois começa Inferno 2021. Inferno 2021 vai ser em duas edições dessa coleção, X-Men 51 e X-Men 52 da Panini, e quando você tiver lido essas duas, a partir do próximo número começa a nova fase dos mutantes, com novos títulos, novos roteiristas, tudo um pouco trocado de lugar, mas ainda em Krakoa. Então, X-Men 49 e X-Men 50 trazem fechamentos importantes para você entender a fase que está por vir. E mais, a gente vai abordar isso em breve aqui no canal Fator X, também na forma de um vídeo, para recapitular tudo, para você se preparar, inclusive com convidados. Mas hoje aqui nessa revista, a gente vai fazer como a gente sempre faz, dividir em duas partes. Então eu vou fazer o review sem spoilers, contar o que você encontra no interior de cada uma das histórias que está encadernada aqui nessa revista, né, os exemplares originais americanos que a Panini reuniu nesse volume. Depois eu vou fazer o resumo completo, contando aí em detalhes mesmo, para você que não liga para spoilers ou que já leu a revista e só quer um outro enfoque sobre a história que você já leu para entender melhor, colocar as coisas mais no lugar. Então, esse é o vídeo de hoje do canal Fator X. Antes de entrar no review sem spoilers, tá gostando do nosso vídeo? Tá gostando do formato do canal? Aproveita, já curtir esse vídeo aqui, se inscrever se você ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber nossas notificações, conferir as redes sociais do canal Fator X, os nossos grupos de WhatsApp e Facebook, cujos links estão aqui na descrição. Na descrição você também encontra o link para adquirir X-Men 49, adquirir a próxima revista X-Men até a conclusão de Inferno e X-Men 52 está aqui na descrição do vídeo. Você adquirindo por esse link, você ajuda o canal Fator X. E se você quiser ajudar de outra maneira, está aqui também esse QR Code com o qual você pode fazer um Pix para mim, dando uma doação de qualquer valor, que vai nos ajudar a comprar mais revistas, a produzir vídeos e adquirir outros materiais. Voltando aqui a falar, na descrição você encontra o link da revista para adquirir a revista quinzenal dos X-Men, que é essa que eu estou resenhando hoje, no seu número 49, mas você encontra aqui também edições especiais, revistas de capa dura, tudo que eu encontrar ligado aos mutantes, eu crio o link da Amazon e coloco aqui na descrição. Então sempre dá uma olhada que mesmo você não estando colecionando, você pode encontrar algo que te interesse, que você queira aí na sua coleção. Então vamos lá agora para o review sem spoilers de X-Men 49 da Panini. Wolverine 2020, número 19, review sem spoilers. Então aqui, Wolverine vai resolver um problema que a X-Force pensou ter resolvido várias edições atrás. Tinha a ver com um tumor krakoano que estava infectando a vida marinha ao redor da ilha de Krakoa. E que a X-Force foi lá para dar fim, mas se encontrou com o Namor, achou que o Namor tinha resolvido. Mas não foi o caso. E o Wolverine agora tem que voltar para resolver de vez. Ele volta sozinho. E é uma aventura bem genérica do Wolverine, tá? Wolverine sendo ali uma máquina de matar a serviço de Krakoa contra um inimigo com o qual ele não precisa se conter, né? Não tem preocupação nenhuma, não é um ser humano, não é um ser consciente. Apesar disso, apesar de ser uma história um tanto quanto clichê, ela me lembrou as histórias do Wolverine dos anos 90, inclusive uma história escrita na revista mensal do Wolverine que a editora Abril publicava aqui, que mostrava ele numa situação parecida durante um cruzeiro. Eu gostava muito daquela história e a nostalgia me falou alto aqui nessa edição, em que pese que nesse exemplar de Wolverine não tem nada assim de diferente. É ele lutando contra essa criatura e resolvendo os problemas que a X-Force tinha deixado pendentes. New Mutants 2020, número 23. E aqui, no review sem spoilers desse exemplar de Novos Mutantes, a gente vai ter a conclusão da luta dos Novos Mutantes contra o Rei das Sombras. E se você está acompanhando aqui pelo review que a gente faz
no canal, né, os resumos completos aqui do canal, ou se você está lendo a revista, você já sabe que na última edição de Novos Mutantes, publicada em X-Men da Panini, os Novos Mutantes Seniors, por assim dizer, aqueles que eram parte da equipe mesmo Novos Mutantes, foram confrontar o Rei das Sombras, Amal Farouk. Mas os jovens Novos Mutantes, os alunos mais jovens ali do Instituto Xavier e que migraram para Krakoa, que estavam ali tendo suas próprias aulas com o Rei das Sombras também, que parecia regenerado, também se dirigiram para lá para ver a conclusão desse confronto e também para peitar o Rei das Sombras porque ele tinha matado a batedora, né? Inclusive a própria batedora foi junto com esses jovens mutantes. E aqui a gente vai ter a conclusão desse encontro, porque na edição passada de Novos Mutantes, esses jovens mutantes chegaram e encontraram os outros Novos Mutantes paralisados ao redor do corpo do Rei das Sombras, também paralisado. Isso porque todo mundo foi abduzido e foi parar lá no plano astral. E agora a gente vai ter então o encontro das duas equipes e a conclusão da saga do Rei das Sombras como a gente conhece. A gente sempre conheceu o Amal Farouk como um telepata maligno que inclusive perdeu sua vida anos atrás, sua vida do seu corpo físico lutando contra o Professor Xavier, mas conseguiu sobreviver no plano astral, infectando ali, controlando outros corpos, inclusive de mutantes ao longo do tempo. E agora, com os protocolos de ressurreição de Krakoa, ele pode adquirir uma cópia de seu corpo original, o corpo do egípcio Amal Farouk. Mas será que é só isso que existe por trás do Rei das Sombras? A gente, vendo ali histórias recentes dos Novos Mutantes, chegamos à conclusão que um retcon está sendo feito, né? Está sendo mostrado para a gente que o próprio Amal Farouk já é um hospedeiro de uma entidade mais antiga, um Rei das Sombras que a gente não conhecia. E essas revelações, junto com o confronto com as duas equipes de Novos Mutantes, vão chegar a um desfecho, e o desfecho está aqui em Novos Mutantes 23. Só para deixar bem claro, não é nenhuma grande reviravolta, é o sentido da história aí que já estava sendo apontado para nós, né? A conclusão que a gente estava vendo ser desenhada com essas revelações, com a preocupação que ele tinha com os jovens Novos Mutantes, um pouco do confronto da versão dele criança que a gente podia ver ali de maneira incipiente em alguns quadrinhos, com a entidade maior, então tudo isso vai rumar para esse desfecho. Não vai ser um desfecho surpreendente, mas eu vou falar para vocês, eu gostei bastante dessa versão do Rei das Sombras e achei bem legal a transformação que ele sofre nesse exemplar aqui. No resumo completo, eu explico melhor para vocês. Sword, números 10 e 11, review sem spoilers. Então aqui a gente vai ter as consequências das revelações que a gente viu nas edições passadas de Sword, quando a gente descobriu que o traidor, o membro da equipe que está associado a Orcs e que responde diretamente a Henry Peter Gyrich é ninguém mais, ninguém menos que Gênio. O mutante tecnopata que a gente conhece desde a saga Inferno, né, que fez parte dos Exterminadores e ficou desaparecido do cânone dos mutantes durante tanto tempo. É bem interessante que essa edição vai explorar muitas questões relacionadas ao Gênio. A gente vai ver que ele fez uma amizade genuína com o jovem Cable enquanto ele se manteve no presente. Agora faz parte da Sword, a versão do Cable que a gente já conhecia, aquela versão mais velha que compôs, que formou a X-Force e que voltou do Cote no espaço temporal para viver em Krakoa nessa época, mas ele ainda tem memórias do seu tempo com o Gênio ali junto na Sword, na Estação da Espada. Isso vai ter importância na história. A gente vai ver os motivos que levaram à traição do Gênio, né? Por que o Gênio se associou a Orcs. Vamos ver um pouco ali do Guardião da Tropa Alpha, que também se associou a Orcs, mas através ali do Programa Espacial Tropa Alpha, está ajudando o Henry Peter Gyrich, mas tem ressalvas. Então a gente vai ver também as consequências, os desdobramentos dessa relação dos dois e as consequências para Henry Peter Gyrich e para Abigail Brand, dessa traição, da infiltração por si só que o Henry Peter Gyrich fez ao colocar ali o Gênio, ao entrar em contato com o Gênio e cooptá-lo para Orcs. Então tudo isso nessas duas edições, e são as duas últimas edições do título Sword, porque depois vem X-Men Red, já em Destiny of X, a fase que começa depois de Inferno 2021, que eu já falei para vocês, sai nos números 51 e 52 dessa revista X-Men. Tá muito bom, tá? Como eu disse, tem que olhar esse fechamento do título como uma passagem, porque vai sair ainda X-Men Red, então vai ficar coisa em aberto, mas essas duas juntas são aí as melhores histórias dessa revista aqui. X-Force 25 e 26. Então aqui, os dois últimos títulos encadernados em X-Men 49 da Panini vão trazer praticamente uma aventura solo do Wolverine. Ele só vai dividir um pouco de palco ali com o Quentin Inquiry, que a gente vai ver um pouco do seu relacionamento com uma das gêmeas Stepfords,
com a Phoebe Stepford, né, que é ali o par amoroso do Quentin já há algum tempo. Inclusive, uma pessoa que conseguiu aí furar o bloqueio dele, ele se abriu bastante com ela nas edições anteriores da X-Force e está ali migrando para um relacionamento sério. Isso vai trazer desdobramentos nessa edição, vai trazer consequências inclusive para as gêmeas Stepford. E em paralelo a isso nós vamos ver o Wolverine conhecendo uma nova pessoa, se aventurando de um jeito que eu não gosto muito quando esse roteirista faz isso com o Wolverine. Já tinha falado isso aqui para vocês numa história mais antiga da X-Force, onde a gente vê o Wolverine, a Gabi, né, a clone do clone de Wolverine, e o filho biológico dele, o Daken, fazendo ali uma espécie de roleta russa com as garras. Eu não consigo imaginar o Wolverine que eu vi ter toda essa evolução ao longo dos anos, causando dor a si mesmo, ou brincando com algo que cause dor aos seus filhos, que possa causar dor aos seus filhos apenas por diversão. Wolverine resiste à dor, mas ele sente dor. O fator de cura dele, ele leva ao extremo muitas vezes, ele aguenta dores fortes, mas sempre com um propósito, de ajudar as pessoas. Então, não gosto muito desse enfoque dado pelo Benjamin Percy. Às vezes ele põe isso, e essa é uma história que vai ter isso de novo. Então a gente vai ver o Wolverine sentindo meio que a dor pela dor, só para desafiar o seu corpo. Eu acho que não combina com o personagem que eu conheci até agora. A história vai ter ali uma pitada daquele filme dos anos 90, Caçadores de Emoção, que tem o Keanu Reeves, tem uns caras infiltrados, parece bastante. Tá? Tem um fiozinho de trama ali, não é uma história muito profunda, mas vai ter uma reviravolta, e a gente vai ver que o Logan, inclusive, é um pouco ingênuo nessa revista, mas vai ter um desfecho legal e fica uma ponta aberta, né? Porque tem um problema que surge durante essas duas edições que não é resolvido, e na última página a gente vê que tem essa pendência para o Wolverine ainda solucionar. Né? Mas tem esses momentos, como eu disse para vocês, eu não gosto muito ali, Wolverine sentindo dor apenas porque pode sentir, apenas para desafiar a natureza nesse caso aqui, não é que nem no outro que ele faz roleta russa com as garras junto com seus filhos, tá? Que eu acho que não combina, e tem esse outro momento em que ele é meio ingênuo tal, mas meio que serve ali a história que eles estão contando, em que pese que é uma história mais simplesinha, né? Como eu disse, para mim, o melhor título aqui dentro da revista em X-Men 49 da Panini são os 2 números de Sword, levando sempre em conta que tem a ver com a transição ali para o título X-Men Red. O título em si não é que ele é espetacular, não. Agora vamos lá para o resumo completo, onde eu posso explicar para vocês, sem nenhum melindre, tudo o que aconteceu, por que eu gostei disso, não gostei daquilo e etc. Mas é para quem não liga para spoiler ou para quem já leu a revista. Wolverine 2020, número 19, resumo completo. E aqui a gente vai ver então as consequências daquele tumor cracoano que a X-Force deixou viver, né? Ela não deixou viver, ela foi lá para confrontar ele no fundo do oceano, mas surgiu o Namor, o príncipe submarino, inclusive meio que enxotou a X-Force, falou que ia resolver o problema sozinho, e o Namor é um mutante razoavelmente poderoso, então a X-Force acreditou o seguinte, se o Namor ia resolver, depois disse que estava solucionado, acabou, o tumor cracoano foi morto. Mas pode ser que ele tenha conseguido derrotar apenas um dos aspectos desse tumor, porque na verdade ele estava infectando toda a vida marinha. E alguma parte do tumor ou uma nova criatura infectada por ele sobreviveu, porque novos corpos de mutantes continuam surgindo nas praias de Krakoa. Claro, eles podem passar pelos protocolos de ressurreição, mas não é do feitio do Wolverine deixar alguém ali caçando a sua porta incólume, né, sem nenhum tipo de consequência. E o Wolverine adquiriu um barco, né, quando ele estava ali procurando de todo jeito o Solen, procurando quem roubou a carga de cristais lógicos Shi'ar, que tinha chegado ao planeta Terra durante o baile de gala do Clube do Inferno e que tinha sido roubado por alguém de dentro do próprio navio Carrasco. Ele acabou adquirindo o navio, porque ele derrotou junto com o Solen um pirata Araki, né, um pirata lá da ilha de Araco. A ilha de Araco foi transportada para Marte, mas esse pirata continuou pirateando no universo Marvel 616, e o Wolverine conseguiu esse barco para si e não tinha uso para ele. Então ele vai usar agora para pescar esse último resquício do tumor cracoano. Vai ser uma aventura com bastante sangue, com o Wolverine ali, bem o Wolverine que a gente conhece mesmo, espreitando, perseguindo. Falei, lembra muito a história em quadrinhos que eu citei da época do Larry Hama. Tem que conferir se o roteiro é dele mesmo, desse exemplar específico, mas que ele está num iate, tem 2 mulheres, 3 mulheres na verdade, um bebê para nascer. Não sei se vocês já leram essa história. Se você tem a minha idade, você tem grande chance de ter lido nas páginas da revista da Abril. Recentemente essa história foi republicada aqui na coleção histórica Marvel do Wolverine, pela Panini. Mas bom, seguindo aí, lembra bastante isso, e vai terminar com o Wolverine pondo fim, sim,
ao tumor cracoano, né? Ele se apossou de uma baleia gigante, o Wolverine vai ser engolido por ela, já virou um clichê isso também, porque ele vai sair de dentro rasgando tudo e vai derrotar de vez a criatura, voltando sem barco, o barco é arrasado, para a costa cracoana, dizendo, ó, eu sou o último mutante que essa criatura faz chegar até aqui as praias, eu chego vivo e acabou essa ameaça pelo menos. New Mutants número 23, resumo completo. Então aqui a gente vai ver, como eu disse já no review sem spoilers, o desfecho de todos os encontros mostrados em New Mutants 22, que foi publicado recentemente nesse mix aqui da revista quinzenal dos X-Men. Então, o que tinha acontecido, né? Os novos mutantes, vamos dizer assim, originais, mais antigos, tinham ido confrontar o Rei das Sombras. Os jovens novos mutantes tinham ido procurar a batedora para pedir desculpas pelo seu assassinato, que eles consideram culpa deles, já que eles não se afastaram do Rei das Sombras quando ela disse que não era seguro o tipo de experimento que ele estava propondo como parte dos treinamentos deles. E depois de se reunir com a batedora, esse grupo de jovens mutantes foi com ela própria, inclusive, confrontar o Rei das Sombras. Quando eles chegaram lá, no final de New Mutants 22, o que eles encontraram? Os novos mutantes mais antigos, inconscientes, ao lado do corpo do próprio Rei das Sombras, todo mundo preso no plano astral. E aí, foi assim que a edição acabou. Essa começa mostrando o que eles fazem em seguida. Então, o que eles vão fazer? Eles vão fazer um exercício de sinergia, quando mutantes unem seus poderes ali num circuito mutante parecido com os protocolos de ressurreição de Krakoa, ou mesmo o que os mutantes lá da SWORD fazem para obter o mistério, né? Então juntar vários poderes para produzir um efeito que sozinho esses poderes não conseguem. E eles vão fazer isso para quê? Para conseguir entrar também no plano astral e libertar os novos mutantes que estão presos lá com o Rei das Sombras. Os novos mutantes estão presos faz bastante tempo, né? Pelo menos na mente deles, já passaram por vários anos de luta ali contra ameaças que o Rei das Sombras fica trazendo para tentar incutir na mente deles que eles têm que defender Krakoa de qualquer jeito. Né? O Rei das Sombras, a entidade Rei das Sombras, está incutindo no Amal-Farouk e tentando passar isso também para os novos mutantes, o medo de perder aquele sonho, aquele lugar tão bom que é Krakoa. Né? Então ele está tentando isso de todo jeito, mostrando todo tipo de ameaça que pode destruir a ilha, e os novos mutantes estão ali há muito tempo lutando contra ele, mas como eu disse, tempo transcorrido dentro da mente. Eles vão acabar se encontrando com o segundo grupo de novos mutantes, vão então se libertar e começar a caminhar por aquele plano astral, procurando o Rei das Sombras em si. E aí, durante esse percurso, eles vão ter um debate, porque os jovens membros dos Novos Mutantes, os que são alunos, dizem o seguinte, falam, olha, ele não é tão ruim assim. Inclusive, a gente está vendo aqui nessa paisagem do plano astral indícios da criança original que foi possuída pelo Rei das Sombras. Enquanto isso, a gente vai vendo os pensamentos do próprio rei, né? Na verdade, do Amal-Farouk, e até alguns diálogos dele com a entidade. A verdade é que Amal-Farouk se associou ali a um resquício de um telepata já morto há algum tempo, que é o Rei das Sombras original. Eles não falam muito quem é esse telepata, na verdade não citam seu nome. O Amal-Farouk acabou se tornando escravo daquela entidade, né, daquele eco que sobrou ali no plano astral, ao ponto dos dois se mesclarem. Mas em algum lugar da sua alma, a verdade é que ainda existe a criança inocente que encontrou o Rei das Sombras. E essa criança, em Krakoa, está lutando novamente para se libertar. Então, aos poucos, os jovens novos mutantes convencem os novos mutantes mais velhos a dar uma chance a ele a tentar libertá-lo. E aí é o que acontece no final, né? A gente tem umas idas e vindas, umas reviravoltas. Eles resgatam até um plot bem abandonado aí, que é a mutação secundária de Renée Sinclair, Lupina, que era, ao invés de só assumir a forma de uma loba, ela conseguia se dividir, se transformar em 5 lobas ao mesmo tempo. A gente vai ver essa cena de novo lá no plano astral, né? Eu acho que ninguém lembrava dessa mutação secundária dela. Mas no final eles vão conseguir, enquanto eles combatem o Rei das Sombras e oferecem também a ajuda à criança Amal-Farouk, a criança vai finalmente se libertar, vai lutar e vai expulsar aquele fragmento do telepata original, ficando apenas o jovem Amal-Farouk do jeito que ele era quando ele foi aprisionado pelo Rei das Sombras no corpo de sua versão adulta. E no final a gente vai terminar com ele sendo acolhido pelos novos mutantes, pelo menos pela versão mais jovem da equipe, que a versão mais velha ainda está meio ressabiada, e pedindo desculpa por tudo que fez. SWORD, números 10 e 11, resumo completo. Então aqui a gente vai ver o Tak, o gênio, traindo a SWORD. Né? Ele era o membro infiltrado por N. Peter Gyrich na equipe da SWORD, na Estação Espada. Isso foi revelado pra gente no número passado da revista. E nesses 2 números, que são os 2 últimos números desse volume de SWORD, a gente vai ver certinho os motivos dele.
Primeiro, ele está ali, na verdade, aliado a Abigail Brand, que pediu para que ele fizesse de conta que era um infiltrado, para poder pegar o N. Peter Gyrich. O problema é que o plano deles, para ser levado a cabo, tem que ser levado até o final. Então o Tak vai chegar a trair o Cable. Essa é a versão adulta do Cable. E o Tak foi muito amigo da versão mais jovem, que estava no presente até pouco tempo, foi para o Continuum espaço temporal, e a versão mais velha já ficou aqui, que é o fruto de todo esse caminho que o Cable vai fazer pelo espaço-tempo, né? A gente já sabe disso. Mas o Tak tem dificuldade em reconhecer seu amigo naquele homem bem mais velho, mas reconhece bem na hora que ele tem que trair o cara. Mas ele faz isso porque é parte do plano de Abigail Brand. Então ele coloca o Cable fora de combate, derruba a estação, vai ser recebido na estação Tropa Alpha, na estação que é liderada pelo Andy Peter Gyrich, onde está também o Guardião, o líder da Tropa Alpha. Então o Guardião vai ver a Estação Espada sendo derrubada pela traição do Tak, vai ficar indignado porque ela vai cair no planeta Terra, vai fazer vítimas inocentes, e aí é legal porque começa a cisão dele ali com o Gyrich. Só que a gente vê que o Dobra já está lá embaixo esperando para salvar a espada na hora certa. Ele está se preparando para isso, enquanto o Cable também acorda do ataque do Tak e começa ali a usar o seu vírus tecno-orgânico para assumir o controle da estação orbital. Só que isso durante um tempo faz com que o vírus assuma o controle dele próprio, depois ele retoma, e no final a Abigail Brand vai dizer nos seus pensamentos o seguinte, nos seus registros mentais ali, que o Cable até conseguiu, mas que ele perdeu o controle do vírus tecno-orgânico por tempo suficiente para a condição dele física piorar, então ele não ser mais um telecinético tão poderoso e tá ali do jeito que ela precisa, porque ela ainda tem planos e o Cable não pode ser tão poderoso para os planos que ela vai desempenhar, mas eles conseguem salvar a estação de cair. Enquanto isso, o Tak, já dentro da estação Tropa Alpha, logo depois que o Guardião começa a fazer os questionamentos, começa a ficar indignado com o N. Peter Gyrich e com a falta de cuidado que ele tem com a vida humana, o Tak vai e faz o quê? Ele se revela, né? Ele diz que ele não é um traidor, na verdade ele chegou ali para se infiltrar na Orcs mesmo. E quem que ele trouxe? Ele trouxe a própria Abigail Brand, miniaturizada, com partículas PIN. Ela vai se revelar e vai começar a perseguir o Gyrich. O Gyrich vai fugir dela, enquanto o Tak fica administrando todo o prejuízo ali causado pela sua traição. E no final, a Abigail Brand, fora dos olhos do Tak, fora dos olhos dos sistemas da nave, né, porque o Tak pode acessá-los e pode descobrir o que ela fez, ela vai contar seu plano todo para o Gyrich e depois vai ejetá-lo para morrer no espaço. Só que tem uma regra, né? Mutantes não podem matar humanos. Isso é uma lei de Krakoa, que a pessoa que descumpre é condenada ao abismo, né? Condenada ao exílio no interior da própria Krakoa. Mas ninguém vai saber disso por quê? Porque ela hackeou os sistemas e nem o próprio gênio sabe o que ela está fazendo. Ela faz de um jeito que parece que o próprio Gyrich se suicidou no final, que ele abriu uma comporta e deixou a estação para morrer. E aí a gente vê os registros pessoais que ela faz, que são desbloqueados pelo próprio DNA dela, porque ela fala, caso eu morra, passe pelos protocolos de ressurreição e perca parte da minha memória, está aqui registrado o meu plano todo. E aí o que acontece? Ela está usando o Krakoa. Ela, apesar de ser meio mutante, meio alienígena, a grande preocupação dela é cuidar do espaço, cuidar da relação do planeta Terra com o espaço sideral. Então, isso até agora fez com que ela ajudasse Krakoa, mas fez também com que ela facilitasse o ataque dos mercenários que tentaram matar Cassandra Neranani lá dentro de Araco, né, o planeta Araco, que antes era Marte. Ataque que inclusive também está se concluindo nessas duas edições. Vai ser derrotado de vez por Tempestade, por Míssil e pelos membros da Guarda Imperial. Mas vai aí também gabaritar os mercenários para prestar outros serviços para outros grupos espaciais, porque eles vão ver que apesar da derrota deles, eles têm um armamento que conseguiu minar a confiança do Gladiador, o Gladiador principal líder da Guarda Imperial Shi'ar. Então isso é muito importante, isso é muito bom para os negócios dos mercenários. Eles podem ser contratados só por isso, só por ter conseguido minar a força de vontade do Gladiador, que é da onde vem todos os seus poderes e o que o torna imbatível. Mas, seguindo ali, a gente vê que então isso era parte do plano dela, e o plano dela também é cair nas graças da Orcs. Ela fala, fiz tudo, né, impedir a queda da estação, porque eu quero que o Tak continue como meu aliado. Se a estação tivesse caído e matado pessoas inocentes, ia afetar e apressar a queda de Krakoa, que também me interessa, mas ia estragar minha relação com o Tak, que aceitou se fingir de traidor, mas não aceitou matar pessoas inocentes. Então que bom que o Dobra, junto ali com o Cable, que reassumiu o controle da estação, conseguiram impedir. Mas continuam meus planos a longo prazo, mas em algum momento Krakoa tem que cair para eu conseguir fazer o que eu quero. E mais do que isso, agora a Orc sabe o meu valor, o Henry
foi tirado fora do baralho, né? Morreu. Então, eu tenho certeza, vai ser muito melhor para mim não ter um infiltrado na Sword, mas ser eu mesma o meu próprio infiltrado. Então, ela está esperando para ser convocada pela Orcs. Vejam os planos dela. E aí a revista termina com uma prévia de X-Men Red número 1, né? Uma paginazinha só, porque é o título para onde vão migrar todos os personagens do título Sword. Isso logo depois dos eventos de Inferno 2021. X-Force números 25 e 26. Então aqui a gente vai ter mais uma aventura quase solo do Wolverine, né? A gente vai ver o Wolverine, eu falei no review sem spoilers, numa posição que eu não gosto muito, que esse roteirista coloca ele, que eu acho que não combina com o Logan. Tá? O Logan recentemente, por causa do Dia das Crianças, estava vendo uma postagem sobre a LZD, aquela androide com aparência infantil, né? E que deveria ter mentalidade infantil, mas tinha o cérebro de um gênio, que o Wolverine caiu numa armadilha, ele tentou salvá-la, e na verdade era para ela matá-lo, mas ela se compadece ali dele, de toda a preocupação, de toda a empatia que ele tem por ela, e não detona os explosivos dentro de si. Por que eu estou falando isso? Porque isso era um exemplo. O Wolverine se queimou todo nessa aventura para salvar uma criança. É assim que o Wolverine aceita sentir dor, é assim que o Wolverine se dispõe a levar seu fator de cura ao limite, para proteger os outros. E nessa fase, hora ou outra, a gente vê o Wolverine num papel ali, num uso mais idiota dos seus poderes, e esse exemplar, apesar de eu ter gostado ali da dinâmica da história, apesar dela ser uma história mais inocente, tem isso de novo, porque o Wolverine vai pegar, o Forge vai entregar para ele uma prancha feita de adamantium, que ele encomendou. Encomendou isso e mais uma coisa. Essa mais uma coisa fica para os próximos números que o Forge ainda não entregou. E por quê? O Wolverine quer ir na Baía do Homem Morto, um lugar que é muito bom em Krakoa para pegar ondas, se você tiver um fator de cura, porque muito provavelmente as ondas vão te matar. E o Wolverine quer uma prancha de adamantium que ele possa usar porque ela sobreviva às ondas, mesmo quando ele próprio não sobrevive. Então ele fica se arrebentando contra as ondas, levando ali seu fator de cura ao limite. Tem ali uma espécie de ideologia por trás disso. Ele diz que quer se lembrar do que a natureza pode fazer conosco. As pessoas em Krakoa estão muito moles, mas eu ainda acho que isso não bate com o feitio do Wolverine que eu conheci nas outras revistas, que eu vi avançando até chegar a esse ponto, mas a gente vê ele se arrebentar várias vezes. E ele encontra um outro grupo de surfistas, que ele deduz que é mutante. Porque como é que eles chegaram até ali em Krakoa, né? Não são detectados pelo sistema de corais inteligentes, que se reportam ao Black Tomcast quando alguém não mutante entra na ilha, como que chegaram por um portal, então como passaram sem ter fator de cura, sem ter um poder mutante, por aquela baía do Mar Morto, do Homem Morto, que está arrebentando o próprio Wolverine. Então ele deduz que eles são mutantes, trata eles bem, faz amizade e acaba se envolvendo com uma moça que é muito atraente ali para ele, não pelo corpo, mas pelas ideias, pelo jeito que ela enfrenta a vida, pelo jeito que ela desafia a natureza, que é a Pike. E é para ela que ele vai mostrar, né, onde que fica o berçário de Krakoa, onde os bebês que nascem na ilha são cuidados. E é onde a gente viu o Quentin Quire e a Phoebe Culco, né, a Phoebe Stepford, passando seu dia, ela vendo um lado do Quentin que ela não conhecia, que é ele sendo cuidadoso com as crianças, e que também é uma subtrama ali, que à noite vai ser mostrado pra gente que a Phoebe volta e termina com ele telepaticamente, porque ela está sendo pressionada pelas irmãs. Isso se é que o Quentin Quire, que é ali, beleza, um mutante nível ômega, um grande telepata, se é que ele não foi enganado por uma das outras gêmeas, né? A gente não sabe. Mas aparentemente os dois terminaram o relacionamento, então o Quentin está muito abalado. E o Quentin estava lá cuidando dos bebês, não está mais. E o Wolverine indicou onde ficam os bebês para aquele grupo de mutantes, porque eles dizem o seguinte: não, a gente ficou sabendo que perto desse berçário tem umas ondas legais. Só que antes deles se separarem, a Pike conta de um outro lugar no Alasca, onde tem um vulcão entrando em erupção, que devem ter ondas legais. O Wolverine guarda essa informação. Logo depois vai soar o alarme da X-Force. O que eles vão descobrir? Que aquele grupo não era de mutantes, era de humanos criados artificialmente em laboratório pela organização Xeno. Eles vieram se infiltrar em Krakoa para roubar os bebês mutantes. Então o Wolverine indicou para eles o lugar onde era, presumindo que eles eram mutantes, e também porque ele tinha se envolvido com a Pike, que estava confiando nela. Ele vai tentar detê-los, não vão conseguir, eles vão fugir até um submarino. Quando o Wolverine chega lá com o Quentin Quire tá um mala, porque tá triste pra caramba que a Phoebe terminou com ele. O Wolverine fica aconselhando o cara, tendo paciência, mas o cara começa a ver que o Wolverine também tá abalado porque a Pike traiu ele, apesar dele ter acabado de conhecê-la, né? E aí eles vão lá e conseguem resgatar 2 bebês e encontram parte dos surfistas enviados ali pelos Xeno, esses humanos artificiais com alguns poderes criados pela organização Xeno, mortos, né? Aí não fica muito claro se eles foram mortos pelos bebês que tinham poderes
um deles, pelo menos, era um telecinético muito poderoso, ou se eles foram mortos até pela companheira, pela própria Pike, porque eles queriam matar as crianças. E esse bebê que já era telecinético, ele foi entregue à organização Xeno. Esse é o gancho que eu falei para vocês no review sem spoilers, que ficava para a história da X-Force continuar. Mas o Wolverine se lembra da informação que a Pike deu, que no Alasca tem um vulcão em erupção com umas ondas legais que ela queria pegar. E falou, ó, eu posso ter uma pista, Quentin, vamos lá procurar ela. E acha ela lá mesmo. Enquanto isso, eles fazem autópsia, o resto da X-Force faz autópsia dos corpos dos outros 2 humanos artificiais que ele recuperou do submarino junto com os bebês, né, que não foram levados, só o bebê telecinético foi levado. Então, essa autópsia vai mostrar para eles o quê? Que eles foram criados de um modo que a adrenalina tem que ser constante para eles viverem. Então o Wolverine fala, ó, eles precisam de adrenalina para continuar vivendo. Por isso, inclusive, que eles se arriscavam ali na Baía do Homem Morto e tudo mais. Então provavelmente a Pike não falou à toa, ela tá mesmo lá porque ela precisa se arriscar perto do vulcão, senão ela vai morrer. Se ela não tiver aquele nível de adrenalina, o corpo para de funcionar. Ele vai encontrar ela lá mesmo, ele e o Quentin. Ela tá com um cinto de granada em volta do peito. Os dois tentam detê-la. O Wolverine diz que precisa dela de todo jeito para conseguir informação de onde está o bebê que falta, mas o Quentin percebe que não, que ele quer salvar ela, porque ele gostou mesmo dela, que ele acha que ela tem solução, mas ela vai terminar perdendo a vida ali mesmo naquelas ondas terríveis. O Quentin vai impedir o Wolverine de ir atrás dela, né? Vai jogar na cara dele que ele está falando o quanto que ele é inocente por estar sofrendo por conta da Phoebe, mas ele está sofrendo por conta da Pike. E a história vai terminar com os dois voltando e a gente vendo a organização Xeno em poder do bebê que faltava, né? Então o bebê que faltava ali, o bebê que já, mesmo sendo um bebezinho, já manifestava a telecinese, está ali aos cuidados da organização Xeno. Então isso encerra X-Force 26, a última página de X-Force 26, e encerra o vídeo de hoje do canal Fator X. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, lembre-se do que eu falei. Essa é aquela hora de curtir o vídeo, se inscrever se ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber as notificações e, com as notificações ativas, ver os próximos vídeos que vão ser oferecidos a vocês e decidir quais deles você quer assistir ou não. Eu sempre espero você de volta para todos eles. Então até lá e um grande abraço!